Olá pessoal, como prometido no último vídeo, hoje vou-vos falar sobre a Revolução Liberal Portuguesa. Mas antes de começar a falar sobre a matéria, vou-vos fazer os 3 pedidos do costume. O primeiro é que subscrevam o canal para o ajudar a crescer. O segundo é que deixem like no vídeo. E o terceiro é que, caso tenham alguma dúvida neste vídeo ou nos anteriores, exponham-na nos comentários que eu responder-vos-ei com a maior gratidão. Posto isto, vamos passar à matéria. No último vídeo deixei a questão no ar. Será que a Revolução Liberal Portuguesa iria mesmo vingar? Ou será que, por outro lado, iria correr tudo mal e iríamos voltar a ser um regime absolutista? Pois hoje aqui vos trago a resposta e o desenrolar das situações que ocorreram após a Revolução Liberal Portuguesa de 1820. Ora bem, quando da Revolução Liberal no nosso país, houve inúmeras dificuldades de implantação deste sistema no nosso país. Apenas conseguimos implantar um regime 100% liberal e livre de radicalismos em 1834, depois da Guerra Civil entre liberais e absolutistas, da qual vos falarei num dos próximos vídeos. Quando foi produzida legislação por Mouzinho da Silveira que acabava definitivamente com o antigo regime no nosso país. A primeira coisa que se faz quando um país faz uma revolução liberal é criar uma Constituição. A nossa Constituição é originária de 1822 e por isso é conhecida como Constituição de 22. Vai ser o termo que eu vos vou passar a usar para denominar a Constituição. Vai ser a Constituição de 22. Esta Constituição foi elaborada pelas Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, que foram basicamente umas cortes criadas de propósito para fazerem a Constituição. Os trabalhos para a realização deste documento iniciaram-se em janeiro de 1821 e foi aprovada por Dom João VI em outubro de 22. Esta Constituição teve forte influência da Constituição Espanhola de 1812 e das Constituições Francesas de 1791, 1793 e 1795. Ora bem, como vocês aqui viram, a nossa Constituição foi feita extremamente rápido, porque também muitos historiadores concordam neste ponto de vista que é porque já tínhamos outras Constituições nas quais nos apoiar. A maior parte dos deputados das Cortes Constituintes eram magistrados e juristas, isto é, pessoas de leis, pessoas ligadas ao direito. Embora também houvessem professores universitários, médicos, militares, negociantes, proprietários e clérigos, como não podia deixar de ser. Os princípios das luzes que constavam na Constituição eram o facto de garantir a liberdade, a nossa Constituição garantia a liberdade do povo português, os direitos e deveres do indivíduo, a segurança, o direito à propriedade, a igualdade perante a lei, a tolerância religiosa e a divisão de poderes. Executivo para o rei, legislativo para as cortes e judicial para os tribunais, sendo que o rei poderia vetar as leis que fossem produzidas e remetê-las para as cortes legislativas. Novamente, mas apenas uma vez, caso a lei fosse reformulada, o monarca teria que a aceitar, isto é, imaginemos que uma lei ia para o rei e era vetada. O rei poderia remetê-la uma segunda vez para as cortes legislativas, mas caso a lei fosse reformulada, o rei já não poderia vetá-la a segunda vez. O tipo de sufrágio que aparece na Constituição é o censitário. Como a maior parte dos países da Europa que adotaram regimes liberais, o sufrágio era sempre o censitário. Apenas os barões maiores de 25 anos, isto é, apenas apenas os homens maiores de 25 anos que soubessem ler e escrever podiam votar. Na sua globalidade, a Constituição de 22 foi considerada progressista para o seu tempo, já que foi fruto da ala mais radical dos deputados das Cortes Constituintes. Isto é verdade, a Constituição foi feita maioritariamente pelos deputados da ala radical das Cortes Constituintes e então era demasiado progressista para o Portugal que tínhamos naquele tempo, naquela era.
O vintismo caracteriza-se pelo radicalismo das suas posições, ao proclamar o princípio da soberania popular, ao limitar os direitos rurais e ao não conhecer, ao limitar os direitos reais e ao não reconhecer qualquer situação de privilégio à nobreza e ao clero. Ora bem, o vintismo foi um movimento que surgiu nos anos 20 do século XIX e consistiu basicamente, como aqui diz, pelo radicalismo das suas posições, pois limitava os direitos reais, não reconhecia qualquer situação de privilégio ao clero e à nobreza, o que muitos havia de enfurecer, mas eu vou falar disso um pouco mais à frente ainda neste vídeo, e além do mais proclamava o princípio da soberania popular, isto é, que o povo tinha direito a governar o seu país. Os deputados moderados defendiam a monarquia e o catolicismo para a adoção de uma constituição conservadora e de uma tendência radical democrática, enquanto que os deputados radicais defendiam um movimento radical que se tenha formado apelidado de vintismo. Quanto às cortes legislativas, os deputados conservadores defendiam o sistema bicameral à inglês e os radicais queriam uma Câmara única e estes últimos acabaram por ganhar. Isto é, os deputados mais moderados queriam um sistema bicameral como acontecia na Inglaterra, em que havia duas câmaras, mas os mais radicais preferiam um sistema em que tivesse uma Câmara única e os últimos acabaram por ganhar. E acabou por ser instituído um governo de Câmara única. Quando o rei não concordasse com uma lei, poderia remetê-la ao Congresso para efeito de segunda votação, mas esta seria definitiva e de aceitação obrigatória para o monarca. Isto já vos falei há um bocado. As consequências da vitória do radicalismo vintista foram, por exemplo, a eliminação de privilégios de cariz económico e espiritual nos quais se escudava a ordem nobiliárquico-eclesiástica. Ora, isto suscitou o ódio dos grandes da nação que ansiavam pela reposição de um regime absolutista. Porque isto foi da seguinte maneira: a vitória do radicalismo vintista teve consequências como, por exemplo, esta que eu acabei de referir, que foi a eliminação daqueles privilégios de cariz económico e espiritual que o clero e a nobreza tinham. Isto é, o clero e a nobreza, as pessoas pertencentes ao clero e à nobreza não tinham os mesmos direitos do que as pessoas pertencentes ao terceiro Estado. E então o radicalismo vintista eliminou esses privilégios e então os nobres e clérigos ficaram com um ódio imenso ao regime liberal e ansiavam pela reposição de um regime absolutista que favorecesse o que fosse mais de encontro àquilo que eles queriam. Outras medidas que as cortes tomaram foram a extinção da Inquisição, assim, a mesma Inquisição que foi instaurada em Portugal no século XVI, só agora em meados do século XIX é que foi extinta, a instituição da liberdade de imprensa e de ensino, a fundação do primeiro banco português. Inglaterra já tinha um banco em 1697, Portugal apenas criou o seu primeiro nos anos 20 do século XIX, transformação dos bens da coroa em nacionais, nacionalização dos bens da coroa, suspensão dos noviciados nas ordens regulares, encerramento de numerosos mosteiros e conventos considerados injustificáveis. E além disto tudo foram abolidos quase todos os privilégios feudais. A lei dos forais reduziu para metade as rendas e pensões devidas pelos agricultores. Mas, apesar do cariz desta lei, que à primeira vista até se podia pensar que favorecia o povo, acabou por o desagradar, pois as rendas que até aí eram variáveis passaram a prestações fixas convertidas em dinheiro e depois nas terras não regulamentadas por cartas de foral as prestações tradicionais mantiveram-se. Apesar de todas estas medidas que aqui vimos, a legislação vintista revelou-se precária, pois as cortes representavam quase exclusivamente os interesses
da burguesia rural e explica-nos também a sua atitude protecionista das cortes liberais, mantendo os privilégios económicos da Companhia da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro ou proibindo a importação de cereais, de azeite, de porcos, de vinho e de licores, pois eram produtos que existiam em abundância no nosso país e os deputados das cortes legislativas acharam por bem proibir a importação desses produtos, já que tínhamos em abundância, era escusado estarmos a gastar dinheiro a comprar ao estrangeiro. Defendia-se obviamente os interesses dos proprietários rurais que afastavam a concorrência. Isto é verdade. Este governo vindista veio sobretudo defender os interesses dos pequenos proprietários rurais, da pequena burguesia, já que também eram mais radicais. Foi basicamente também como o que aconteceu na República Jacobina durante a Revolução Francesa. A quem não viu esse vídeo, aconselho a vê-lo. Agora, para também ficar a perceber um bocadinho melhor como é que foi esta parte da história portuguesa. E foi assim mais um vídeo, espero que tenham gostado. Para o próximo vídeo falar-vos-ei sobre a independência do Brasil, as razões, como foi a independência, algumas rebeliões que aconteceram antes da independência do Brasil. E espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau!